Na sétima reunião do Copom, tivemos a queda da Selic de 12,75 para 12,25. Esse já é o terceiro corte que a gente tem no ano e isso impacta diretamente os seus investimentos. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala pessoal, eu sou Pedro Guedes, criador do canal, e antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, eu quero lembrar para vocês que no dia 13 de dezembro estarão sendo abertas as vagas para o IZT, que é o meu curso completo de investimentos que vai tirar você do zero, organizar suas finanças e te ensinar a investir no Brasil e no exterior em 8 semanas. Então, se você é aquela pessoa que não sabe absolutamente nada sobre investimentos, quer organizar toda a sua vida financeira e aprender por conta própria a investir tanto no Brasil quanto no exterior, clica no link que está aqui abaixo na descrição e faça sua pré-inscrição para o IZT, que as vagas vão abrir no dia 13 de dezembro. Anota essa data na sua agenda e já aviso logo, não compre nenhum curso de investimentos meia boca, mequetrefe aí na Black Friday, porque dia 13 de dezembro você vai ter acesso ao melhor curso de investimentos que você já viu. E eu devolvo 100% do seu dinheiro se você não aprender a investir nessas 8 semanas. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então esse corte da Selic de 12,75 para 12,25 já era algo esperado pelo mercado, que já havia sido anunciado na reunião, na ata do Copom lá em setembro. Como a gente pode ver aqui, que era um ponto da ata passada. Então, com relação aos próximos passos, os membros do comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Ou seja, lá em setembro eles já haviam anunciado que agora a gente teria a queda da Selic, então não era surpresa para ninguém, o mercado já esperava esse corte. É tanto que a gente consegue ver aqui que no boletim Focus a gente tem a estimativa de que a taxa Selic vai acabar em 11,75 no ano. Dessa forma, a gente espera mais um corte de 0,5% na próxima reunião do Copom. Então não é de surpresa nenhuma que vocês vão ver mais um corte da Selic na próxima reunião. Então você já tem que, diante disso, saber o que você vai fazer com os seus investimentos e como isso vai impactar todas as suas aplicações em renda fixa, renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que no boletim Focus passado, a gente tinha a Selic para acabar em 9% lá no fim de 2024. Só que nesse último relatório que a gente já teve um aumento e espera-se que a Selic termine em 9,25. Então, do último boletim Focus para cá, a gente teve um aumento da Selic para o fim de 2024, um aumento de 0,25 pontos percentuais. E esse corte de juros, junto com essa expectativa de aumento na taxa Selic, ela não vai ter impacto imediato. Ou seja, não é porque o juros foi cortado agora que a gente vai sentir impacto na economia real agora. Geralmente, uma mudança, um corte na Selic como esse, leva em torno de 6 meses a 1 ano para a gente sentir isso na economia real. E como leva um tempo para o corte de juros fazer impacto na economia real, o Banco Central tem que ficar sempre olhando tanto para a inflação quanto para a economia como um todo para saber o que é que vai fazer. Então, se a gente for olhar aqui para a inflação, nos últimos 12 meses a gente está com um acumulado de 5,19%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nos últimos 12 meses a gente tem uma média que o preço dos itens subiram 5,19%. E basta olhar aqui que o consenso da próxima reunião, que vai sair no dia 10 de novembro, daqui a poucos dias, daqui a 5 dias exatamente, eu gravei esse vídeo no domingo, dia 5, o consenso da inflação é de 4,86 e o valor que a gente tem agora é 5,19. Perceba que a gente tem uma expectativa de que a inflação venha cair agora no acumulado dos últimos 12 meses de novembro. Vale ressaltar que se a gente parar para olhar aqui nessa tabela, a gente vê que o consenso para o mês de outubro era 5,27 e chegou 5,19, então foi abaixo do consenso. Então, se tudo seguir como
alinhado, espera-se que a gente tenha uma inflação menor de 4,86 do que a gente está tendo acumulado desses últimos 12 meses. Porém, eu quero chamar a atenção para vocês é que a inflação ela precisa estar dentro da meta. O Banco Central ele tem uma meta para atingir, que o Conselho Monetário ele define a meta para o Banco Central e o Banco Central tem que alcançar essa meta. E qual é a nossa meta? A nossa meta ela é 3%, só que a gente tem um intervalo de tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então pode ficar de 1,5 até 4,5. Só que perceba que como a gente está no Brasil, a gente geralmente sempre fica na banda superior, né? Raramente você vai ver que a gente vai ficar na banda do 1,5. Geralmente a gente fica no 4,5. E a gente olhando aqui a meta da inflação, percebam só que a banda de 1,5 e 4,5 é exatamente o gráfico que está tracejado e a nossa inflação atual está em 5,19. Então vejam só que de 4,5 para 5,19 a gente tem uma diferença. E se a gente for pegar a expectativa de novembro, que é 4,86, ela ainda está acima dos 4,5, 0,36, mas ainda está acima. Então a gente tem que ter basicamente ali uma queda na inflação para chegar nos 4,5. Eu acho que seja improvável que a gente consiga terminar o ano dentro da meta, mas não impossível, vai depender do final ali no mês de dezembro, tá? Então todas essas alterações que a gente está vendo no Boletim Focus, como esse aumento da expectativa da Selic no final de 2024, são decorrentes das incertezas que a gente está tendo aqui no Brasil. Então o Banco Central e o mercado, ele sempre fica de olho no futuro, porque as coisas já estão precificadas até o final desse ano. A gente já sabe o quanto a Selic vai terminar no final desse ano, a gente tem uma média do quanto a inflação vai terminar nesse ano, mas a gente tem uma incerteza sobre o futuro. E cada vez fica mais incerto, porque com o arcabouço fiscal a gente tinha ali que basicamente terminar nossas contas no zero, ou seja, a gente não ter um déficit primário. O que é que isso quer dizer? O governo ele arrecada dinheiro e gasta, tá? Então tem a arrecadação menos as despesas, receita menos despesas. E quando a gente não considera os juros da dívida do Brasil, a gente chama isso de resultado primário. O que é resultado primário? É tudo que ele arrecada menos tudo que ele gasta, só que a gente não conta os juros da dívida nessa equação. Então se o governo arrecadou 10 através de impostos e gastou 10 com salário de funcionário, com obras, que seja, 10 menos 10, zero. Agora, o que é que o governo propunha? É que a gente não terminasse em déficit, ou seja, gastar mais do que a gente arrecada. Só que a gente vai pegar o próprio presidente falando, como vocês podem ver na manchete, a gente tá vendo que dificilmente a gente vai chegar na meta do déficit zero em 2024. Então isso é algo que está sendo bem real e o mercado fica muito cético, muito duvidoso em relação a isso. E quando o ministro Haddad foi questionado sobre isso recentemente, ele se desvia, ele não é direto. Então a gente tem basicamente um sério problema sobre como é que vai terminar a déficit zero no próximo ano. Hoje mesmo, que foi o dia do Enem, perguntaram para o Lula se a gente ia terminar com déficit zero. A resposta dele foi a seguinte: me perguntem na segunda-feira, que hoje é dia de Enem. Então, é muito improvável que a gente vá terminar no próximo ano dentro do déficit zero. E com isso, a gente tem que o cenário macro fica incerto, a gente tem que a queda na Selic talvez não seja tão grande quanto a gente espere. Eu mesmo acredito que a gente não vai terminar com a Selic a 9,25 próximo ano, acredito que seja até um pouco mais, só que independente disso, essas quedas que têm impacto na economia, a gente também sente que essas quedas vão ter impacto dentro dos nossos investimentos. E como é que a gente tem esse impacto dentro dos nossos investimentos? Quando a taxa Selic cai, a gente tem que tudo que está ligado à taxa Selic fica mais barato, digamos assim. Ou seja, se você tem uma dívida ligada à taxa Selic ou ao CDI, você vai pagar menos na sua dívida. Se você tem um rendimento ligado à taxa Selic, agora a sua aplicação vai render menos. E como é que isso vai impactar as suas empresas? Porque basicamente os seus investimentos você já sabe. Se você tinha algo que rendia 100% do CDI ou a Selic, você vai ganhar 12,75, agora você vai ganhar 12,25. Mas quando a gente fala em relação a investimentos, como é que isso impacta na prática? Quando a gente tem uma empresa com dívidas ligadas ao CDI, essa queda ajuda muito na parte dos juros que a empresa paga. Então imagina que a gente tem uma empresa que devia R$100 para facilitar nossas contas aqui. E os juros da dívida era taxa Selic, 12,75. Então ela pagava 12,75 ao ano de juros. Só que agora, com a queda da Selic para 12,25, essa empresa vai pagar 12,25. Então perceba que a queda na Selic faz com que as empresas paguem menos juros.
E a empresa pagando menos juros da dívida vai sobrar mais dinheiro no final, no lucro líquido. Deixa eu trazer um exemplo prático para vocês entenderem. Aqui eu estou basicamente com algumas dívidas, no caso aqui emissão de debênture. O que é emissão de debênture? A empresa, essa aqui é a Raia Drogasil, ela quer captar dinheiro. Só que em vez dela emitir novas ações no mercado, ela faz ali basicamente uma captação através de dívida. Ela vai e emite dívida no mercado, capta dinheiro com terceiros e fica pagando juros ao longo do tempo, mais o dinheiro que ela pegou para os investidores, tá? Lembrando que aqui debêntures é renda fixa, não é igual a emitir uma ação. E se a gente parar para ver, basicamente, quase todas as dívidas estão ligadas ali, 100% do CDI, mais uma taxa pré-fixada. Então, 104,5% do CDI, 98%, 106,9%, 100% do CDI, mais uma taxa pré. E fazendo esse total de debêntures, a gente tem 2,5 bilhões em dívida que ela está devendo. Desconsiderando essa taxa pré-fixada, ou seja, esse valor de 1,49, 0,7, 0,75, a gente tem que basicamente só a estrutura do CDI, ou seja, só a parte ligada ao CDI da dívida da empresa, ela pagava 327 milhões de juros de dívida por ano com a Selic a 12,75. E com a Selic nesse patamar de 12,75, a empresa pagava 327 milhões em juros de dívida. Só que com a Selic nesse novo patamar de 12,25, ela vai pagar 314 milhões de juros de dívida, isso desconsiderando a taxa pré-fixada. Ou seja, uma economia de 13 milhões de juros da dívida. Todo esse dinheiro que ela deixa de pagar é um dinheiro que vai entrar no lucro líquido. E o que é que isso acontece? É que vai aumentar o lucro das empresas, principalmente aquelas que estão mais endividadas, ligada ao CDI ou uma taxa Selic. Então percebam que as empresas que você investe são altamente impactadas por isso. Por quê? Porque reduzindo os juros que ela paga da dívida, sobra mais dinheiro no lucro. Pedro, sobrando mais dinheiro no lucro, o que é que isso me impacta? A empresa vai trazer mais resultados. E aqui eu quero trazer um gráfico para vocês de que no longo prazo, que é a mentalidade que você tem que ter, a cotação segue sempre o lucro. Então aqui eu estou trazendo o gráfico da cotação da Raia Drogasil junto com o lucro líquido da Raia Drogasil ao longo dos anos, desde os anos 2000. Então percebam que a cotação, que é o que está em azul, roxo, como você quiser chamar, o lucro é o que está em verde. Então percebam que o lucro vem crescendo ao longo do tempo, exponencialmente ali, a partir de 2008, 2012. Vejam que o lucro vem sempre crescendo e no momento que ele fica um pouco mais fraco, a cotação cai, mas assim, à medida que ele vai subindo, a cotação também tende a seguir. Então percebam que com essa queda da Selic, a gente tem ali basicamente mais dinheiro no lucro das empresas e, consequentemente, a gente vai ter muito provavelmente um aumento das suas cotações. Agora eu quero saber quais empresas você está investindo nesse momento que a bolsa está muito barata. Bota aqui nos comentários porque eu quero saber em que vocês estão investindo nesse exato momento que a bolsa está a preços bastante atrativos. Além disso, também não se esqueçam de se inscrever para a 4ª turma do IZT, entrar na lista de espera no primeiro link que está aqui embaixo. Foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que vocês saibam agora realmente o que é que essa queda da taxa Selic impacta diretamente nos seus investimentos e que a queda da taxa Selic seja realmente um evento que você entenda e não só mais um vídeo no YouTube cheio de caras de sustos que no fim você não vai aprender nada. Aqui você realmente entende com exemplos práticos o que é que um movimento como esse de mercado afeta a sua vida e seu investimento. Foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e lembre-se de deixar o like, que isso é muito importante para a gente. Obrigado, até o próximo vídeo.